Bem-vindos ao canal, meu nome é Aloysio e hoje eu vou falar sobre o livro O Expurgo, de Sophie Oksanen. Esse livro ele é de uma escritora finlandesa. Essa escritora ela é descendente de estonianos e trata aqui de três gerações de uma família estoniana, principalmente vivendo sob o jugo soviético. A história começa com o fim da União Soviética, ela começa no início dos anos 90, e mostra essa história de uma perspectiva bastante feminina. Então essa autora ela tem essa preocupação de ressaltar o papel da mulher, o protagonismo da mulher, né? Ela tem bastante essa preocupação, esse objetivo. Então a gente vê aqui a história de uma Estônia passando pelas invasões russas e alemã, né? A invasão russa e alemã durante a segunda metade do século XX, na verdade o finalzinho da primeira e início da segunda metade do século XX. Mostra como essa sociedade vai ser afetada por isso e o quanto a vida das mulheres será afetada por essas invasões. Então, assim, essas crises, essas tragédias políticas, essas tragédias militares, elas cobram um preço muito grande das pessoas, mas ela cobra um preço muito maior das pessoas mais vulneráveis. E a obra vai mostrar isso aqui. Mostra uma vida de camponeses estonianos, a busca de uma vida melhor por parte desses camponeses, o quanto eles têm que sofrer para tentar alcançar essa vida melhor, né? À medida em que se instala um regime totalitário, principalmente o regime soviético, quando ele se instala na Estônia, o quanto essa forma de governo, o quanto esse regime brutal, ele fere a vida das famílias. Há um ferimento profundo na vida das famílias a partir da instalação desse regime. Cobra-se um preço muito alto das lealdades familiares, da convivência familiar. Então a gente vê aqui o quanto esse regime ele fere o tecido social, ele rasga o tecido social e atinge de forma brutal as famílias. E as mulheres e as crianças são as que mais sofrem com essas situações em geral. Com as crises, com as guerras, com as tragédias. Normalmente, na história, essas pessoas mais vulneráveis, elas acabam sofrendo e pagando um preço maior. Inclusive, eu não diria nem apenas as mais vulneráveis, mas aquelas pessoas que têm uma preocupação maior, inclusive, com a família. Então, assim, cobra-se um preço muito grande dessas pessoas a partir dessas tragédias. Então, nós temos aqui o início da história, uma camponesa lidando com o fim da União Soviética e a independência da Estônia, sofrimentos novos que apareceram a partir daí, né? Pessoas velhacas, espertas, aproveitaram o fim do regime para se apropriar de bens públicos. Então, os mais pobres tiveram que lutar terrivelmente para preservar aquilo que tinham, tá? Porque as pessoas com mais relações políticas, mais espertas, com menos escrúpulos, com menos consciência, essas pessoas acabaram se aproveitando do caos, da anarquia que se fez a partir do fim do Império Soviético para se dar muito bem. Então, fortunas foram construídas, a anarquia favoreceu a lei dos mais fortes, os mais fortes se impuseram ao restante da sociedade. Então, nós temos, assim, criminosos, muitos deles membros da KGB, antigos membros da KGB, acostumados à conspiração, acostumados a se apropriar de coisas que não eram deles, né? Então nós temos assim pessoas
bastante brutais, bastante capazes de ir até o fim para obter aquilo que elas querem, e num mundo onde elas se tornam praticamente senhoras da situação. Então, os mais frágeis, os mais vulneráveis vão sofrer muito, vão continuar sofrendo no momento imediatamente posterior ao fim desse Império Soviético. E aqui a gente tem, assim, logo no início, uma camponesa sofrendo muito com essa situação, porque eles querem tomar o último resquício de dignidade e até de uma ideia de propriedade que restou para ela, nesse finalzinho da vida, inclusive. E aí essa história vai se desdobrando. Aparece uma jovem que é vítima de tráfico sexual, que também foi algo muito comum no leste europeu, continua sendo comum, mas foi muito comum logo ao fim do Império Soviético. Isso é demonstrado aqui pela autora, né, como que algumas pessoas... E aqui ela traz à tona novamente esses homens ligados à KGB, homens que durante a existência do regime estavam acostumados a abusar das pessoas, especialmente das mulheres. Eles já estavam acostumados a abusar das mulheres, protegidos pelo sistema e pelo regime autoritário e sem transparência que existia no período do Império Soviético. Então esses homens já estavam acostumados com isso, só que eles começam a arrumar mais clientes do Ocidente para se beneficiar dessa situação e construir verdadeiras fortunas. E aí a gente tem noção da brutalidade com que eles tratam essas mulheres, a violência com que eles tratam essas mulheres, a exposição dessas mulheres, né? O quanto de horror se esconde por trás da prostituição, de certos filmes para adultos que são produzidos, foram produzidos naquela época, no início dos anos 90, e são produzidos até hoje. Então, assim, a gente tem um vislumbre por trás das cortinas de uma vida bastante sofrida e miserável pela qual essas pessoas passaram e continuam passando. Essa menina que vai aparecer na história como uma neta estoniana fugindo de um traficante de mulheres, ela se chama Zara, e aí a gente vai ter aqui várias impressões de como ela viveu no regime soviético, de como ela vive a partir do fim desse regime soviético. O fim do regime não traz uma vida boa para ela. E há um sonho com o Ocidente muito grande, um sonho que se traduz em consumo de produtos, se traduz num sonho de uma vida material melhor, né? Essas pessoas querem uma vida material melhor. E é impressionante como que os intelectuais eles desprezam esse desejo do povão, por uma vida material melhor, né? E isso para mim revela duas coisas a respeito dos intelectuais. Uma, que eles não conhecem verdadeiramente o povo, e a segunda é que às vezes esses intelectuais eles dispõem de uma vida material bastante confortável, então eles não entendem, eles subestimam esse desejo das pessoas simples, do povão, por uma vida material melhor. Porque uma vida material melhor, ela não é só um luxo, uma vaidade, é uma atenuação das agruras da vida, né? É um calçado melhor, é uma refrigeração para lidar com calor, é um aquecimento para lidar com frio extremo, enfim, é um conforto, é uma segurança alimentar. Então, assim, essa busca por uma vida material melhor, ela se traduz numa segurança frente às incertezas da vida, principalmente no que diz respeito a um mínimo de conforto e a uma certeza, uma garantia de alimentação. Na verdade, no fundo, acaba sendo isso. Essas pessoas procuram trazer um pouco de conforto para dentro de casa, para a própria família, né? A possibilidade de sair num final de semana, a possibilidade de ter um pouco de lazer, de ter um pouco de diversão. E os intelectuais, em geral, eles desprezam muito isso com relação ao povo. E, como eu disse, isso se traduz em dois equívocos muito grandes, em dois fatos a respeito desses intelectuais. Desconhecerem o povo e dispor de uma vida com uma certa fartura e uma certa condição material acima do povão de verdade, né? Enfim,
é interessante também que os livros, a propaganda soviética, a propaganda comunista, ela despeja na população a todo momento dados que tentam transformar a verdade, tentam falsificar a verdade, mas dados que tentam vender uma realidade de que eles dispõem de uma vida material muito mais confortável do que o Ocidente. Porque aí a autora mostra isso aqui, as publicações que existiam, a mídia estatal que vomita todos os dias essa publicação de dados. Temos mais carros, temos mais toneladas de alimentos, nós temos mais calçados. Enfim, isso é algo, se algo prosperou no regime soviético, foi a produção desses livros, desses anuários, dessas estatísticas que procuravam demonstrar para o povo que eles estavam produzindo muito mais do que o Ocidente. Então, assim, é uma tentativa de controlar a verdade, para mostrar que eles estavam produzindo muito, e mesmo que não estivessem produzindo tanto assim, mas estariam produzindo muito mais do que o Ocidente produziria na época. É uma tentativa de fazer isso aqui, né? E o livro vai lidando com 3 momentos, né? Ele vai fazendo uma ida no passado, alguns capítulos voltam na juventude de algumas senhoras do livro, voltam lá na década de 40, no período da invasão alemã da Estônia. Depois, alguns capítulos na frente, ele joga essa história bem para frente, né? Já no estabelecimento do regime soviético, até mostrar para nós também esse fim do regime soviético na Estônia. Então, assim, o livro ele tem uma estratégia aqui de rodar por várias décadas, mas isso não fica cansativo, isso não fica estranho, isso não fica diferente, isso não fica difícil de ler. Funciona bem essa estratégia da autora para demonstrar a vida dessa família. Tá? Funciona muito bem. Inclusive, ela lança a mão aqui de mostrar relatórios, de mostrar um diário. Quando a gente menos espera, surge um diário em cena. Quando a gente menos espera, surge um relatório das forças de inteligência. Então, assim, a gente vai juntando um mosaico aqui, com vários pedaços, a gente vai juntando meio que um quebra-cabeça, seria mais um quebra-cabeça, vamos juntando as peças e vamos tendo várias informações a respeito dessas personagens, tá? E me surpreendeu muito positivamente esse livro. Eu gosto muito de ler autores de países diferentes, com histórias diferentes, não exatamente pela qualidade da literatura, mas para ter informações, para poder pegar um pouco de informações sobre essa história desses países de maneira mais acessível para mim, inclusive. Mas a autora me surpreendeu muito, eu gostei muito da obra, gostei muito da história. Então, assim, é uma história bastante interessante que vale bastante a pena ler. Tem uma mosca, teríamos moscas na história todo o tempo. Nós temos quase que uma onipresença de uma mosca aqui. Inclusive na capa aparece uma mosca. E essa mosca, para mim, ela simboliza muitas coisas. Simboliza a maldade, simboliza uma ameaça constante sobre essas pessoas, simboliza um alerta para essas pessoas. Para mim, essa mosca é muito simbólica. E, inclusive, a gente tem uma revelação a respeito das moscas ou da mosca ao final do livro. É mais do que apenas um simbolismo, essa mosca aparecendo ao longo da história de forma quase onipresente. Então nós temos assim uma mosca que pode significar o mal, pode significar uma sombra perseguindo as pessoas em todo momento. Não haveria assim um instante de paz, de sossego. Toda situação familiar, toda situação doméstica, privada, ela paira sobre ela uma mosca pequena que representa coisas terríveis, hordas terríveis que podem se levantar a qualquer momento e arrasar com essa família. Então, assim, é um livro barato. Eu, na verdade, quando eu comprei os livros dessa autora, eu tenho mais 2 livros dela. Aí eu comprei, inclusive, pelo preço. Havia um desconto muito grande, os livros saíam em média por R$10, e eu me interessei, gostei muito da história, e acho que vale a pena vocês lerem, para conhecer a autora, para conhecer uma realidade diferente, para conhecer a capacidade do mal que existe em certas crenças políticas, em certos regimes políticos.
Acho que isso vale muito a pena para a gente conhecer um pouco da realidade dessas pessoas que viveram sobre regimes pavorosos que existiram e que às vezes tentam se levantar com outras bandeiras. Tá? Dá para a gente entender também porque muitas pessoas comuns no leste da Europa não temem propriamente os russos, mas temem a força de certos regimes russos que ameaçaram como uma mosca ou como uma sombra por décadas ou até séculos a vida de algumas pessoas nessa região. Então, eu acho que vale a pena, eu recomendo essa leitura. Tá? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.